Egídio fará o seu último pedido no hospital, e todos descobrirão quem fez isso com ele. João Pedro irá para o hospital atrás de Sandra, e por conta de um detalhe, descobrirá que sua esposa teve gêmeos, 2 meninas, e não só uma, como a enfermeira fez todos acreditarem. Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra, Yolanda e Eliana irão visitar Egídio no hospital, após ele ter sido atingido. João Pedro tentará convencer Sandra de que ele não tem ligação no que aconteceu a Egídio, mas a moça manda ele ir embora. João anda pelos corredores, até que flagra uma enfermeira no quarto do Egídio. Ela diz: "Você precisa sobreviver, para me pagar pelo serviço que eu fiz. Senão o pai da sua neta vai saber a verdade." João Pedro vai investigar e acabará descobrindo que Sandra teve 2 meninas gêmeas. Na hora do velório de Egídio, João Pedro vai aparecer com um bebê no colo e grita: "Parem tudo! Vocês todos precisam saber a verdade sobre o que esse homem fez e sobre a minha filha." Zinha também revelará quem fez isso com Egídio. Vote se o João combina com a Mariana ou com a Sandra. Deixe o seu voto nos comentários e clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. Tudo começa com Egídio em estado grave no hospital, após ter sido atingido. Os suspeitos de terem feito isso com Egídio são Zinha, Deocleciano, Marçal, Tião e Eliana. Yolanda, Sandra e Eliana irão correr até o hospital, após receberem a notícia do que aconteceu. João Pedro também fica em choque com o ocorrido. Descobre que a sua esposa está indo visitar o pai dela no hospital e corre logo atrás. Momentos se passam até que Sandra, Eliana e Yolanda chegam ao hospital e perguntam sobre Egídio. Uma enfermeira conversa com elas na recepção e avisa: "O paciente passou por uma cirurgia. Ele está desacordado e ainda não pode receber visitas." Preocupada, Sandra pergunta: "Mas a senhora sabe dizer se ele vai aguentar? Como é que ele está?" De repente, João Pedro chega na recepção, encontra a mulher e fala: "Sandra, eu sinto muito pelo que aconteceu com o teu painho. Eu lhe juro que eu não tenho nada a ver com isso. Nada." Sandra o interrompe e pede: "João Pedro, vai embora, por favor. Eu não quero falar sobre isso agora. Vai-se embora. Faz o que eu tô pedindo." João Pedro continua insistindo, mas Sandra pede novamente para ele ir, e Dona Yolanda diz: "É melhor mesmo você ir, João Pedro." O rapaz continua apreensivo, avisa que vai embora, mas aparece caminhando pelos corredores logo depois. João Pedro olha para todos os lados e pergunta: "Onde é que tá o quarto daquele lá? Onde?" O mocinho continua de olho, até que encontra, mas vê uma enfermeira lá dentro. João se aproxima, vê a mulher falando algo para o vilão e escuta: "É bom o senhor se recuperar, porque eu não fui paga ainda pelo serviço que fiz para o senhor. Coloquei minha carreira em risco. Se eu não receber, todos vão saber a verdade, incluindo o pai da sua neta." O rapaz fica chocado com o que escuta, arregala os olhos e questiona: "Mas do que ela estava falando? Ué, que serviço é esse?" Assim que a enfermeira sai, João a coloca contra a parede e questiona: "Que serviço foi esse que a senhora fez pro Egídio? O que eu não posso saber que tem ligação com a minha filha?" A enfermeira se assusta, tenta disfarçar e fala: "Não é isso. Você entendeu tudo errado. Eu preciso ir porque estão me chamando para uma emergência."
João Pedro insiste, mas a enfermeira não responde. A mulher sai andando com pressa. João toma cuidado para não ser visto e a segue. Poucos passos depois, a enfermeira entra em uma área restrita e o rapaz não consegue prosseguir. João Pedro não desiste, vai até a recepção e pergunta: Eu queria saber quem foi a enfermeira que cuidou da minha mulher Sandra, quando ela deu à luz para nossa filha. Foi há poucos dias isso. A recepcionista olha no sistema, responde o nome da enfermeira e, em choque, João diz: Meu Deus, é a mesma enfermeira que estava lá no quarto do Egídio agora. Eu vi o nome dela no jaleco, é ela. É verdade. Quem veio me falar que minha filha não estava resistindo não foi uma médica, foi uma enfermeira mesmo. João pede à recepcionista o nome da médica que cuidou de sua esposa, e ela responde. Determinado a ir atrás da verdade, João Pedro procura a médica. E poucos instantes depois, uma enfermeira aparece na recepção. Encontra Sandra, Yolanda, Eliana e avisa. O Egídio acordou e pode receber uma pessoa no quarto. Somente uma pessoa por vez. Sandra avisa. Pode deixar que eu vou, mainha. Depois entra a senhora e a Eliana. Sandra sai junto com a enfermeira e caminha até o quarto de seu pai. Até que, de repente, antes dela entrar, o delegado aparece e avisa. Fui avisado que o Egídio acordou. Eu preciso entrar antes de qualquer pessoa, para pegar o depoimento do Egídio e descobrir quem fez isso com ele. Sandra diz. Tudo bem, depois eu entro então. O delegado entra no quarto, encontra Egídio ainda debilitado e fala. Quem fez isso com você vai tentar fazer outra vez, e tenho certeza absoluta. A sua única chance vai ser se prendermos essa pessoa. Você tem alguma ideia de quem foi? Ainda fraco, Egídio responde. Foi um ex-funcionário meu. Ele é conhecido por Tião Galinha. Aquilo que aconteceu com ele recentemente, ele deve ter colocado a culpa em mim e veio atrás. O delegado entende tudo e sai do quarto. A enfermeira entra no mesmo segundo, fica sozinha com o vilão e avisa. Eu preciso receber o combinado. O marido da sua filha tá desconfiado. Eu preciso sumir daqui, deixar o hospital. Egídio responde. Eu vou dar um jeito de mandar o dinheiro, e você faça o favor de sumir com todas as provas. Não deixe que encontre ela, me ouviu? De repente, Sandra entra no quarto. A enfermeira disfarça e sai de lá. O vilão finge estar mais fraco ainda e fala. Essa foi por pouco, minha filha. Sandra responde. Apesar do que aconteceu, o senhor teve sorte e vai poder se recuperar em casa. Preocupado, Egídio pergunta. O João Pedro te falou alguma coisa, minha filha? Sandra responde. Não, ele sumiu. Por quê? O que era para ele ter me falado? Egídio também disfarça e responde que não é nada. Mas algum tempo se passa e o vilão tem alta. Enquanto ele sai do hospital junto com Sandra e Yolanda, João Pedro se encontra com a médica que fez o parto de sua esposa. E, irritado, manda. Você vai contar pra mim tudo o que aconteceu naquela sala, na hora do parto. Conta. A médica pede. O senhor precisa se acalmar. Eu vou contar, mas se acalma. Sem saída, a médica revela toda a verdade do que aconteceu. João Pedro toma um susto maior ainda com a verdade e grita. Não pode ser! Como ele foi capaz de fazer isso? A Sandra precisa saber a verdade sobre a nossa filha! O rapaz sai correndo pelo hospital e deixa claro que fará algo.
Enquanto isso, o delegado aparece para falar com Tião e conversa sobre o que aconteceu com Egídio, até que vê a garrafa que era de José Inocêncio e se aproxima. O delegado estende as mãos para mexer, mas Tião o interrompe e manda: "O senhor não encoste nisso, por favor." O delegado se irrita e anuncia a prisão de Tião. Em outro canto, Egídio aparece indo até onde Tião está e diz a si mesmo: "Eu não perco isso por nada. Eu quero ver com os meus próprios olhos o Tião Galinha ser preso." O vilão continua dirigindo, até que, de repente, é atingido outra vez, e o carro para na estrada. Em questão de poucos instantes, Eliana aparece conversando com Yolanda, Sandra e avisa: "Eu preciso contar o que aconteceu com o Egídio. Pegaram ele de novo, mas dessa vez eu sinto muito." Sandra fica assustada e imóvel. Em choque, Yolanda fala: "Meu pai eterno, e como é que foi isso, meu Deus do céu? E agora?" Sandra derruba uma lágrima do rosto e fala: "Eu podia estar mais triste com isso." Eliana se aproxima e diz: "Eu sinto muito. De verdade." Não demora muito, até que o velório do vilão é preparado e diversas pessoas se reúnem para testemunhar a partida dele. Tião é liberado da delegacia e chega junto com Joana. A mulher lamenta o ocorrido e diz: "Eu queria esse sujeito vivo para pagar tudo o que ele fez." Augusto chega junto com Buba e Teca. José Inocêncio aparece atrasado e fala: "Não imaginava que era só eu sair, que alguma coisa ia acontecer com um dos Coutinho." Sandra chega junto com Yolanda, chora um pouco e fala: "Apesar de tudo, ele ainda era o meu painho. Eu não queria que as coisas tivessem sido desse jeito." Dona Yolanda a abraça e fala: "Por mais que me doa dizer isso, seu pai encontrou o que ele estava procurando. Isso sim." Bento, Zinha, Delcleciano e Morena aparecem e apenas observam. De repente, João Pedro chega com um bebê no colo e grita: "Parem! Parem esse velório agora mesmo!" Todos começam a murmurar. Sandra fica confusa e questiona: "João Pedro? O que você tá fazendo aqui? E que criança é essa no seu colo?" João Pedro se aproxima mais ainda e fala: "Essa daqui é nossa filha, Sandra." Sandra estranha mais ainda e fala: Não tem como. É impossível uma coisa dessas." Todos se aproximam para escutar e João Pedro explica: "Sandra, o seu pai pagou uma enfermeira do hospital para enganar a gente. O que ela disse não era verdade. Você teve gêmeas, 2 meninas. Uma delas está bem. Está aqui comigo, a nossa filha. Essa enfermeira iria deixá-la para adoção, a mando do seu pai." Quando escuta aquilo, Sandra começa a chorar incrédula e fala: Meu Deus, é um milagre! Minha filha! Minha filha!" Irritada, Yolanda questiona: "Como é que o Egídio foi capaz de uma coisa dessas, meu pai amado? Ele passou de todos os limites." José Inocêncio e todos ficam de queixo caído. Sandra continua chorando e diz: "O que importa agora é que eu tenho minha filha comigo. Obrigada, João." João pede para ter Sandra de volta e dá um beijo apaixonado nela. Quando o velório acaba, João Pedro procura Zinha, a encontra sem ninguém por perto e fala: "Eu sei que foi você quem fez aquilo com o coronel."
Zinha responde: Da primeira vez fui eu sim, mas da segunda foi Mariana. O rapaz toma um susto maior ainda, fica em choque e diz: Meu Deus, a Mariana! Você acha que o Egídio teve o final que merecia? Ou ele deveria pagar por tudo o que ele fez estando preso? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir.